Bom, sobre o problema da debilidade do regime político, a gente vê a debilidade e as contradições do regime político. A gente viu essa semana uma coisa que mostra que muita água vai rolar por debaixo da ponte antes que a burguesia consiga solucionar, né, encaminhar de maneira efetiva o golpe que ela deu contra o PT, que foi a segunda denúncia do Janot, que foi para o STF, que vai provavelmente ser enviada novamente para o Congresso. Bom, primeiro isso aí mostra que, embora tenha havido aí por um período uma certa trégua com o governo, né, os setores que haviam impulsionado a primeira denúncia, etc. e tal, trabalharam junto com o governo para aprovar uma coisa aqui e outra ali, apesar de que o governo não conseguiu aprovar grande coisa no Congresso. A realidade é que o Congresso está em grande medida paralisado, com exceção de alguns ataques contra a população que foram aprovados. E agora vai-se para uma nova discussão sobre o afastamento do Temer para ser julgado aí pelas denúncias do Janot. A imprensa que gostaria de ver o Temer fora do governo, que é a ala mais direitista do golpe, mais pró-imperialista, né, particularmente a Rede Globo, assinala que as possibilidades que a denúncia dessa vez passe são muito maiores do que da primeira vez. Eles falaram, de fato, que da primeira vez era mais difícil. Mas a gente não sabe, né? A gente não sabe se eles estão falando isso para estimular o pessoal a virar folha lá, virar casaca, ou se eles estão falando porque é uma realidade, porque quem é que sabe qual é o estado de espírito dos deputados do Congresso Nacional. Mas o fato é que isso daí mostra que a luta interna da burguesia, ou seja, entre todo um setor do PMDB e outro setor mais diretamente ligado ao imperialismo, continua e é bastante acirrada. Isso aí vai levar de novo a uma crise do governo, porque o governo ser apresentado como criminoso, papapá e tudo mais, mesmo que não seja vitorioso, é um desgaste enorme. Vários integrantes do governo foram presos, né? Esse Gedel foi preso, outras pessoas foram presas, o que significa que eles estão preparando uma munição mais grossa contra o governo. Quer dizer, ao invés de ter se fechado a crise entre os dois setores principais do bloco golpista, a gente vê que a crise tende a se aprofundar, né? E o motivo é aquele que nós já explicamos várias vezes. Para que os setores mais diretamente ligados ao imperialismo consigam levar até o fim a política que eles traçaram com o golpe, né? Vejam que o que eles fizeram até agora está muito longe do fim, que eles estão atrás de muito mais coisa. Enquanto o pessoal está pensando na eleição, eles também estão pensando na eleição, ou não, né? Ou em não ter eleições, mas eles sim uma política clara para esmagar a população no próximo período, né? Enquanto que o outros é pura demagogia eleitoral no mundo cor-de-rosa. Então agora nós vamos ver uma nova etapa de turbulência aí. Temos que acompanhar para ver o que vai acontecer, se o governo continua ou cai, né? Isso é importante, inclusive, para definir se a burguesia tem ou não tem condições de ir para as eleições. Porque qual das duas alas, numa eleição, mesmo que totalmente controlada pelos golpistas, elegeria o presidente da República? A ala PMDB, Aécio Neves, etc. e tal, ou a outra ala? Esse presidente da República iria atender os interesses regionais das oligarquias ou iria fazer uma política imperialista em profundidade, né? Esse é um problema importante para a política nacional, para a política em geral, né? Você conseguir ter um governo que tenha condições de levar adiante uma política profundamente antipopular. O Temer
ele faz isso daí porque ele é um elemento descartável. Ele não vai ser candidato, né? Inclusive, o candidato que vai surgir disso daí deverá se apoiar na crítica ao Temer. Ele vai procurar se apresentar como anti-Temer, quase como que um candidato que fosse oposição ao golpe, quando na realidade ele é o candidato principal do golpe. Essa que é a jogada deles, que é sempre o que eles fazem, né? Eles põem um governo para fazer uma determinada coisa, o governo se desgasta, eles apresentam um candidato que é aparentemente, pretensamente, opositor àquele governo totalmente desgastado que eles mesmos criaram, né? Por isso também o Lula precisaria estar fora da eleição, para que a eleição pudesse acontecer, porque com o Lula esse ilusionismo é difícil de fazer, né? Porque o governo Temer derrubou o Lula, então o anti-Temer na eleição seria naturalmente o Lula, lógico. Bom, aí nós temos toda a complexidade do problema, né?